Oi, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre uma mudança extremamente importante que está acontecendo no céu, dia 18 de agosto, a mudança dos eixos, do eixo dos nodos lunares, saindo de Virgem e Peixes, finalizando um ciclo que começou lá em 2023, 2024, e iniciando um outro nos signos fixos, tá bom? Então, é mais assunto aqui sobre os eclipses, sobre essa temporada, sobre essas mudanças que vão acontecer gradualmente na vida de uns e nem tanto na vida de outros. Mas tem vídeo pra caramba para fazer aqui, para falar sobre os eclipses, porque é muito, muito assunto relevante e importante para vocês entenderem como que funciona a dinâmica, principalmente numa leitura, e como pode se aplicar no seu caso, na sua vida, no seu mapa natal, tá bom? Então eu vou trazer algumas datas e também explicar como que acontece de fato esse desenvolvimento aqui, quando que o ponto do eclipse é ativado, como que a gente vê as coisas acontecendo, né, nesses períodos em que há aberturas, em que há uma janela fértil para que algo se mostre de fato. Para quem não me conhece, eu sou Greta Chinel, astróloga preditiva. Eu trabalho lendo ciclos, padrões, tudo baseado no que há já como premissa no mapa natal. E a análise preditiva me mostra o que está mais relevante, qual a fase, qual capítulo que você está vivendo dentro do que já se desenha dentro da sua jornada de vida, tá bom? O mapa natal, ele mostra tudo que vai acontecer na tua vida. Claro que eu não sou vidente, nem sempre a gente sabe de todos os detalhes, mas ao longo da minha trajetória dentro da astrologia, trabalhando só com isso hoje em dia, esse é o meu trabalho, é o que eu amo fazer, orientar as pessoas de uma maneira prática, direcionada, sai daquela leitura simbólica, mística, espiritual e traz para a realidade, traz para a sua vida, para você entender o que pode se manifestar em um período determinado de tempo, 6 meses, um ano, para quem faz consultoria e quer ver mais lá na frente, o que uma decisão tomada agora pode trazer para você como resultado no futuro, tá? Então eu trabalho com a realidade, observando a vida, levando em consideração também o contexto de cada cliente meu, né? E as minhas previsões são validadas nos primeiros 30 dias, porque a partir da leitura em que eu avalio o ciclo completo, também trago previsões mensais e a partir do primeiro mês você já vê se aquilo realmente se manifestou, como que veio, qual o tom, tá bom? Então, se você se interessa em agendar uma leitura personalizada, é só você me mandar um e-mail ou então me procurar nas redes sociais e agendar a sua leitura preditiva. Eu tenho poucos horários no mês de agosto, porque é um mês em que tem muitos leoninos aí, alguns virginianos também fazem no final. Tem muita coisa acontecendo, já trazendo muitas reviravoltas na vida das pessoas, né? A gente está num ano extremamente importante, com muita coisa nova, pedindo muita atitude, muita decisão, muito protagonismo, e ao mesmo tempo coisas que nem sempre a gente espera vindo de outras direções. E o meu trabalho é esse, é te orientar, te mostrar, te dar clareza, te mostrar os caminhos possíveis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer só um pouquinho do contexto do que a gente já veio trabalhando. Então, os signos mutáveis estavam sendo extremamente estimulados, principalmente por Saturno, que estava no signo de Peixes, e também os nodos lunares que estavam nos signos de Virgem e Peixes. Tá? Então, foram anos, desde 2023 até 2025, até comecinho ali de 2026 também, em que houve muito estímulo, né, para quem tem pontos, planetas, o ancoramento do mapa em signos mutáveis. Agora, não quer dizer que não tenha, né? Eu gosto muito do planeta Urano, acho que tem graus de relevância para cada pessoa, ele é um planeta geracional, ele mexe com toda a nossa, né, toda a humanidade, mas eu, por exemplo, tenho Marte em uma quadratura aplicativa para o meu Urano, então existe uma conexão entre um planeta pessoal, que inclusive é o regente do meu ascendente, né, ele não é pouca coisa aqui no meu mapa, e com um planeta geracional. Então, os trânsitos de Urano, para mim, são extremamente importantes e eu sinto eles, né, na minha pele, na minha vida, como fatos, acontecimentos, mudanças de padrão que acontecem, às vezes, de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Então, o Urano esteve em Touro, não quer dizer que ele veio todos esses anos, né, 7 anos fazendo, quebrando padrões, quebrando estruturas, trazendo imprevistos para as pessoas que têm pontos ali
nos signos fixos, né, que principalmente pega por oposição e quadratura, o tempo todo, durante esse tempo inteiro, né. Mas houve uma quebra, principalmente para nossa sociedade. E agora ele está num signo mutável, que é Gêmeos, né, então existe uma quebra aqui também para as pessoas que têm pontos relevantes e que há também esse padrão de conexão de algum planeta ou ponto com Urano, tá. Mas, de qualquer maneira, o tom desse ano de 2026 e também dos próximos anos, dos próximos pelo menos 2 anos, né, em que Saturno vai estar em Áries, vai ter um estímulo muito grande aqui nos signos cardinais e também nos signos de fogo, enquanto Júpiter estiver em Leão. Ele entrou no finalzinho de junho, no último dia de junho, e ele vai passar essa temporada até junho do ano que vem, tá bom? Então vamos aproveitar, porque vai ter muita abertura, vai ter muita janela de oportunidade, e agora a gente tem esse processo de mudanças, né, dos nodos passando para os signos de Leão e Aquário. Então a gente sai de um momento de muita adaptabilidade. Saturno em Peixes não foi fácil para 90% das pessoas que eu atendi nos últimos anos, né? Inclusive para mim foi um período extremamente desafiador, né, em relação à saúde mental, porque ele pegou ali, ele estimulou minha casa 12, pegou muitos pontos do meu mapa. Eu tenho Stellium em Leão, então muita coisa desemboca na mesma área, né? Então foi uma mexida que me trouxe até aqui. E esse Saturno em Áries também está mexendo comigo, mas de uma maneira que está me levando, me empurrando para um movimento. Tipo, saindo do buraco, né, nessa questão da saúde mental mesmo, eu senti uma desintegração, assim, da minha alma. Já comentei aqui em vários vídeos com vocês, né, quem eu sou, o que que eu sou, o que que eu tô fazendo aqui, que mundo é esse, que jogo é esse, quem que controla, quem que é o chefão, né, então, qual que é o sentido disso tudo? Muitos questionamentos, muitas perdas, muitas questões desafiadoras, né, e ainda com o estímulo dos eclipses, que inclusive alguns deles pegaram ali no meu sol. Eu tenho sol em Virgem, na casa 6. Então Virgem e Peixes fala muito desse soltar, né, deixar um pouco as coisas fluírem, acontecerem. É muito também nessa vibe de coisas mais desafiadoras, inesperadas e que tem que acontecer, sabe, puxando um pouco aí para astrologia kármica, né, precisa acontecer, porque, enfim, você precisa passar por isso para você se fortalecer de alguma maneira, né, mas, para que isso aconteça, para que a vida te leve para um caminho mais alinhado, um caminho melhor, precisa largar o controle, né, que aí tá mais voltado ali para a questão de Virgem. Então, eliminar excessos, soltar, ter mais discernimento, mais organização prática, tem sim relação também, de uma maneira genérica, né, com a questão da saúde, saúde física, mental. Tá, então agora a gente está mudando de tom junto com esse Saturno que ingressou em Áries no dia 13 de abril. Então veio muita coisa, a gente acho que não estava muito preparado, a gente estava meio assim, né. E aí veio essa coisa muito estimulante, assim, um choque de adrenalina, e o que eu mais senti, assim, era porque como eu leio muito meu mapa, eu sei muito do que, né, eu fa a me o mesmo trabalho que eu aplico na vida das pessoas que eu atendo, eu também faço comigo. Então, eu via que muita coisa podia ser explorada, muitas oportunidades podiam vir, né, mas que só viriam a partir do meu esforço, da minha iniciativa, da minha decisão, da minha atitude. Então veio, assim, uma onda de quebra de padrão mesmo. E não só isso, porque às vezes a gente sabe como a gente é e a gente só fica naqueles mecanismos de defesa, né, que são super prejudiciais pra gente, autossabotagem, procrastinação, né, que acabam trazendo prejuízos mesmo, ou então travando um pouco o movimento da nossa vida, né. Mas outra coisa é a gente ser de um jeito por muito tempo, mas a gente não se tocar que a gente era assim. Então foram muitos choques de realidade, sabe. E agora eu tô vendo muito resultado de tudo que eu tenho feito. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui muito legal pra vocês, e eu vou contar uns segredinhos do que eu tenho feito para me ajudar nesse processo de fortalecimento interno, de ver os resultados com mais rapidez, tá. Eu vou fazer um vídeo aqui muito bacana para vocês. E agora com os nodos mudando de fato para os signos fixos, e que é extremamente importante de qualquer maneira, porque mexe muito com o sol,
né, e o Sol é a nossa verdadeira essência, nosso motor interno, são as nossas aspirações, a nossa vitalidade, o que a gente faz que nos orgulha, que inspira os outros, né. Na teoria, na prática nem sempre é assim, mas é ali que é um foco da na nossa vida, né, a gente precisa chegar lá, ou tentar ao máximo chegar lá. Só que ele está oposto a Saturno, que é quem rege Aquário. Então Saturno também ele cobra muito, né. E ele quer que a gente sustente essa posição, esse posicionamento, essa autovalidação, entende? Precisa vir de nós, não do outro. Não é que o outro precisa reconhecer, validar e tal, somos nós mesmos. E com isso a gente consegue alinhar muita coisa. Os grupos que a gente se insere, as nossas amizades, como a gente olha para o futuro, como a gente vai chegar lá, como a gente se planeja, como a gente enfim, tem muita coisa aqui, como a gente se renova, se inova, né, e como a gente busca de uma maneira, assim, bem, prática, organizada e pensando também muito no tempo, né, nas coisas a longo prazo que Saturno quer sempre que a gente olhe para esse ponto, né, conseguir o reconhecimento que a gente tanto busca, mas quando a gente faz a coisa andar de uma maneira que talvez a gente nunca tenha feito antes, mas que dá certo, e que não vai ser da primeira vez, nem da segunda vez, nem da terceira vez que a gente está tentando, pode ser lá na 20ª vez, mas a gente vai tentando e cada vez a gente vai conseguindo fazer com que aquilo aconteça de uma maneira muito melhor do que a outra e a gente vai chegando no resultado que a gente quer. O gostinho da vitória, o gostinho da conquista melhor, tá. Então, o que que acontece? Os nodos, eles trocam um pouco, depois que já começou ali o estímulo nos signos que eles vão de fato entrar. Então por isso que isso aconteceu com Virgem lá atrás, Virgem e Peixes, agora aconteceu também com Aquário e Leão, né, o último eclipse que a gente teve no dia 12 de agosto, o nó do verdadeiro real, né, porque existe o nó do médio e o nó do real, ele ainda não tinha feito a mudança. E hoje, no dia 18, acabou, vai acontecer às 17 e alguma coisa da tarde, aqui no horário de Brasília, tá? Para quem que isso pesa mais? Isso pesa mais para quem tem signos fixos no ancoramento do mapa, ou seja, nos ângulos, né, que são pontos muito mais sensíveis e estimulantes aqui na nossa vida, né? Para quem tem, por exemplo, eu tenho Stellium e Leão, então vai pegar muitos pontos ali durante essa temporada de eclipses. Para quem também tá com algum signo ou planeta que está envolvido aqui nesse eixo, né, em destaque no ano, se você está num signo profectado de Aquário, de Leão, se está numa firdária de Saturno, do Sol, se está com um Saturno ou Sol cravado no ascendente ou no meio do céu. Enfim, tem várias técnicas aqui que eu uso, eu utilizo mais de 8 técnicas para poder mensurar e fazer as previsões com bastante precisão, tá? E também para quem está vivendo o retorno nodal, que acontece a cada mais ou menos 18 anos e meio, 19 anos, depende de pessoa para pessoa. Então é um momento que a vida começa a mudar, né, porque primeiro os nodos, eles andam para trás, então eles estão na 99% do tempo retrógrados. Então por isso também que existe a astrologia kármica que enxerga esses pontos como pontos kármicos, né. Eu não vejo assim, eu não vou descartar essa possibilidade, mas hoje eu trabalho muito com uma astrologia mais prática, né, que coloca você na realidade, a vida é agora, o que que você vai fazer com isso? Não interessa o que você trouxe de outras vidas, o que você vai fazer agora? Entendeu? Eu te dou uma informação e falo o que que você tem que fazer com aquilo. E aí também você escolhe se você vai fazer ou não e se você vai, de repente, escolher o caminho A, B ou C, né. Então é meio que, na questão nessa visão, né, que a vida empurra a gente, que eu acho que faz sentido. É como se não é uma missão, não é um propósito, mas nós somos seres humanos e nós somos apegados, a gente gosta de conforto, a gente se coloca nessa zona confortável e tem coisa que a gente precisa viver aqui, nessa vida. Então a vida meio que joga a gente para uma direção, só que é tipo dar para receber, você precisa também abdicar de alguma coisa, desapegar de alguma coisa, né. Então, eu tenho feito muitos conteúdos aqui no meu YouTube também, no meu Instagram, falando da conexão temporal, porque os ciclos eles se repetem, né, só que às vezes com outro tom, com outro cheiro, com outro ritmo. Então
você pode ir lá atrás e tentar reparar o conceito do que estava acontecendo na sua vida em 2008, em 2009, 2017, 2018, quando houve estímulo aqui desse eixo também. Então, para quem nasceu entre os anos de 1970 e 1972, e também entre os anos de 1989 e 1990, tá nesse processo aí de reviravolta, de mudanças, de retorno nodal, tá bom? Para quem nasceu entre 61 e 63 e 80 e 81, tá no meio do caminho, tá? Então ainda existe aqui uma relação, só que é uma fase de ajuste. Então você já viveu, ainda faltam aí 9 anos para você entrar nessa fase de retorno nodal. No meio do caminho, eu sempre falo, né? É como se fosse uma lua cheia. É quando a gente enxerga o que já veio se desenvolvendo e o que a gente faz com aquilo, né? Então, às vezes, a vida nos lembra do que a gente já vem fazendo e onde a gente quer chegar, e também dá uns toques ali, né? Faz uns estímulos também para que a coisa continue nesse caminho de desenvolvimento pessoal e, enfim, interno, externo. Então, por exemplo, 2008, você mudou de cidade, agora você está pensando em mudar de novo, ou de casa, ou de cidade, ou de país. Em 2008, você estava entrando na faculdade, e agora você está pensando em estudar novamente, ou então viajar, ou fazer alguma coisa para poder te agregar mais, assim, para que exista essa elevação pessoal através do conhecimento e de outras experiências, sabe? Ou então você teve seu filho, agora seu filho está mais velho, você vai ter mais tempo para você tocar seus projetos, para você fazer coisas que você gosta e que você nunca teve tempo. Ou então você está numa fase de transição de carreira, lá você começou a trabalhar com o que você ainda trabalha hoje, agora você quer mudar, né, já não faz mais sentido, as coisas estão meio sem gosto, sem sal, meio morno, meio assim. Então a vida já vai dando uns toques, sabe, pra gente, nessa insatisfação, e que o que já funcionou, o que já se sustentou, já não serve mais, por um descontentamento ou porque realmente você tenta dar continuidade naquilo, mas aquilo não anda, né. Conhecer o seu marido, agora é a fase que ou vai elevar para um outro patamar ou vai ter uma quebra, vai ter um corte, entende? Então é legal olhar para esse conceito e o que está querendo voltar agora. E aí você pode me dizer, em 2008 não aconteceu nada de relevante para mim, porque você deve estar em outro momento. O seu tempo, o seu momento de virada, de mudança, vai chegar. Então, eu, por exemplo, nos eclipses de Virgem e Peixes, houve estímulo no meu mapa, porque eu tenho Sol em Virgem. É o único ponto mutável que eu tenho no meu mapa, tá? Mas, como eu disse, eu tenho Stellium em Leão, então muita coisa das áreas mutáveis desembocam ali nessa área na minha área 5, na minha casa 5 em Leão. Agora que os nodos estão no eixo de Aquário e Leão, vai tocar o meu Saturno, vai tocar, que está lá em Aquário, vai tocar o meu Stellium. E nos próximos eclipses que vão acontecer em Câncer e Capricórnio, aí sim, aí eu vou viver o meu retorno nodal. Então eu já estou vindo de anos vivendo mudanças na minha vida, cada um deles, cada fase, cada tempo desses está mexendo numa área específica, em assuntos mais relevantes para aquele momento, e não necessariamente tudo, né? Então, é, eu tô animada, eu tô legal, eu gosto de mudança, sabe? Eu acho que eu já me acostumei por tantas que eu já vivi na minha vida. E eu acho que hoje eu consigo sustentar mais quem eu sou, o que eu quero, como eu quero fazer as coisas, né? Eu tive uma mudança brusca, assim, de uns tempos para cá, é, principalmente, assim, de meses para cá, sabe? Mas não é do nada. Não é que do nada, da noite pro dia, eu me fortaleci, virei outra pessoa e comecei a colher os resultados que eu estava pensando em ter há alguns meses antes, assim. Não, eu venho trabalhando já. Eu venho já nesse processo de autoconhecimento, interno, externo, eu virei mãe, então isso também transformou e vem transformando muito a minha vida e eu como pessoa, para quem é mãe sabe, né, e a vida vai quebrando muitos paradigmas que a gente vai adquirindo, né, e que a gente também herda muito da nossa família, do nosso, né, da nossa ancestralidade. Então, se para você foi realmente importante, quer dizer que houve estímulo ali no teu mapa, na tua vida, e agora isso vai voltar com
de um jeito talvez um pouco diferente, porque o céu todo muda, né? Porque a gente olha para a regência, a gente olha para a costura, o que que aquilo significa no mapa natal e quais as outras áreas também que se entrelaçam naquele assunto inicial, tá? Então vamos lá. A gente ainda vai ter um último eclipse que vai acontecer em Virgem, no grau 2, em fevereiro de 2027. Então, assim, a gente está nesse finalzinho de processo, para quem tem os nodos lunares nesse eixo, de Virgem e Peixes, né? Então, ainda existe um pequeno desdobramento, inclusive agora, no dia 28 de agosto, a gente também vai ter uma lua cheia em Peixes, que vai culminar com o eclipse penumbral lunar, tá? Então, sempre quando há um eclipse solar, é uma lua nova. Sempre que há um eclipse lunar, é uma lua cheia, tá? Então, o que acontece aqui é que esse eclipse de Leão, ele tem ainda ele joga ainda o direcionamento para essas áreas mutáveis, tá? De Virgem e Peixes, assim como aconteceu em fevereiro, quando houve no dia 17 de fevereiro o eclipse em Aquário, porque aí foi um eclipse solar, que aconteceu uma lua nova, e o eclipse logo em seguida aconteceu em março, aconteceu em Virgem e foi uma lua cheia, tá? Então a gente está ainda agora desembocando, começando em um signo fixo, desembocando num signo mutável, como se a gente estivesse mesmo fazendo essa transição gradual. E aí, assim, eu quero que vocês entendam que o eclipse, quando ele acontece, você não percebe na hora. Você pode, por exemplo, sentir cansaço, você pode sentir falta de vitalidade, você pode sentir desânimo, você pode sentir uma vibe meio esquisita no ar, porque se pega o seu sol, se pega um regente da casa 6, um regente da casa 12, ou então o regente do ascendente, ou então o próprio ascendente, acaba que são pontos que falam muito da nossa saúde, saúde mental, saúde física, então a gente pode se sentir um pouquinho mais sem tanta energia assim para colocar nas coisas. Então é legal se resguardar uns dias antes, uns dias depois, tá? E a gente só vê o desdobramento a longo prazo. E agora que é a parte legal, a parte técnica, que vocês vão entender como que os eclipses são estimulados, né, durante esse processo. Eu vou dar o exemplo do eclipse do dia 12, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui envolvido? Esse eclipse aconteceu no grau 20 de Leão, tá? É, então, essa área que está sendo estimulada. Porém, tudo que acontece numa área deve obediência ao regente daquele signo que está ali naquela casa e também faz aspectos com outros pontos do mapa. Então, se você tem algo nos outros signos fixos, além de Leão, faz oposição, se for em Aquário, ou quadratura, se for em Escorpião e Touro, tá? Então, é meio que essas áreas se enxergam por tensão, tá? Também existem os trígonos. Então, se você tem pontos ou planetas nos signos de fogo próximos do grau do eclipse, obviamente, né? E aí cada astrólogo usa uma orbe, que é uma distância mínima, máxima, na verdade. Eu uso até 3 graus. Eu vejo que aí pega bem próximo daquele ponto específico. Né? Então, grau 20, até ali o grau 23, ou até o grau 17, desses signos que eu citei até agora, no caso de signos de fogo, acontece trígono. Trígonos são fluidos, deixa a coisa acontecer, abre caminho. Não necessariamente algo bom, pode ser algo ruim, mas que está deixando espaço para acontecer, né? E também os sextis. Então, em Leão, Leão faz sextil com o signo de Libra e faz sextil também com a área de Gêmeos, tá bom? Sextil é mais sutil ainda do que um trígono, por exemplo. Você precisa enxergar aquilo, você precisa saber que aquilo está ali na tua frente para você poder, de fato, aproveitar aquela chance, aquela oportunidade. Assim, precisa de um pouco de esforço e consciência para você aproveitar, tá? Mas se aproveitado, pode ser muito bacana o resultado, tá? Então é isso, já existe então essa zona de impacto, né? E aí também o Sol estava lá em Leão, então a área central aconteceu ali, mas num mapa natal, a gente olha para a posição do Sol, que é quem manda de fato na tua vida. Então você tem um Sol em Câncer, então joga o direcionamento para a área de Câncer. Inclusive a área de Câncer já está envolvida nesse eclipse, porque um dia antes Marte ingressou em Câncer e ele, quando entra nesse lugar, na sua debilidade, ele deve obediência à Lua. E a Lua já estava em Leão.
Então, esse trânsito de Marte em Câncer, que é muito importante, porque vai haver um momento em que ele vai fazer uma quadratura exata com Saturno em Áries, isso é extremamente importante, porque Saturno está na casa de Marte e eles estão já fazendo, processando um ciclo entre eles. É, essa fase de Marte em Câncer vai desembocar na área de Leão, porque quando ele ingressou, esse mapa de ingresso mostra, né, onde que aquilo se manifesta. A Lua, ela tocou um pouquinho de Mercúrio, tocou um pouquinho de Júpiter, que já estavam na área de Leão, e levou até o Sol, para começar esse ciclo novo ali em Leão, no grau 20. Esse grau do eclipse, ele é vivo, ele continua vivo. Então, qualquer planeta que tocar esse ponto vai estimular esse eclipse, vai trazer um desdobramento, um desenvolvimento para o que está já sendo desenvolvido, porque já iniciou essa lunação longa no signo de Leão. O ápice disso aqui vai ser quando houver a lua cheia em Leão, que vai ser lá no finalzinho de janeiro de 2027. Tá? Então lá a gente vai enxergar, a gente vai conseguir ver se vai ter que fazer um ajuste ou se está tudo alinhado e como que eu posso então chegar lá onde eu quero. Mas aí eu vou trazer outras datas aqui para vocês, tá bom? O primeiro que vai bater esse ponto vai ser Mercúrio, que também está fazendo aqui uma dança com Júpiter em paralelo. Os dois se conjuntaram no dia 15, tá? Essa conjunção, ela já vem de um ciclo maior também, que começou na lua nova em Gêmeos, em junho desse ano, de 2026. E agora, quando dois planetas se conjuntam, eles iniciam um ciclo. Tem um vídeo só sobre essa conjunção aqui no meu canal. Eu sugiro que você veja, porque se for algo relevante para você, dá para aproveitar bastante as janelas de oportunidade que vão se abrir. Eu dei datas, tudo bonitinho nesse vídeo, tá bom? Então, Júpiter, Mercúrio e Marte envolvidos aqui nesse eclipse. Então, não é pouca coisa, porque também tudo que envolve Júpiter e Mercúrio também desemboca nas áreas de Virgem e Peixes, Sagitário e Gêmeos, que são os signos que são regidos por esses dois planetas. Aí o que que acontece? O primeiro que vai tocar o grau 20 de Leão vai ser Mercúrio, que vai ser no dia 20 de agosto. Ali, se você tiver com esse ponto vivo no teu mapa, ativo, tanto o eclipse quanto esse grau, ou né, por outros aspectos, como eu expliquei, né, na zona de impacto, Leão muito forte aí no seu ano, ou algum deles, né, Mercúrio ou Júpiter, esses toques vão ser extremamente importantes também. Então, Mercúrio no dia 20 vai tocar. Observa na sua vida se algo se manifesta. É claro que a gente precisa entender como que Mercúrio trabalha na tua vida, o Sol, as áreas que eles regem, tá? Qual que é a dinâmica que acontece aqui entre eles. Mas o ponto desse eclipse solar em Leão, ele vai ser ativado. Alguém vai lá e vai dar um pozinho de pirlim-pim-pim nele, no caso Mercúrio, tá? No dia 3 de outubro, Júpiter vai tocar esse ponto pela primeira vez em movimento ainda direto. No dia 26 de fevereiro de 2027, Júpiter vai dar o segundo toque no grau 20 de Leão, trazendo mais uma vez uma ativação para esse ponto, mais um desdobramento aqui desse eclipse. No dia 29 de maio, no movimento direto, ele vai tocar novamente o grau 20 de Leão. Tá? Então, a gente tem aqui um ciclo maior que vai trazer mudanças graduais. Nesses próximos 18, 24 meses, para quem está sendo estimulado aqui, né, esse eixo principalmente. Mas essas datas, elas são extremamente interessantes para a gente ver o que se mostra do que já vem sendo mudado, estimulado, tá? E vamos lembrar, Júpiter é o grande benéfico do zodíaco. Ele traz oportunidades, bênçãos, também pode trazer exageros, né? Aquele otimismo exacerbado. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado, até pela natureza do Júpiter natal, tá? Entre os dias 14 e 15 de outubro, Marte vai tocar o ponto do eclipse, tá? Ainda existem também outros aspectos, não necessariamente por conjunção, mas por quadratura e por trígono, enquanto esses eclipses estiverem acontecendo, principalmente para quem tem ali um ponto que está sendo mega estimulado, como eu, por exemplo, caiu em cima da minha Vênus natal. Então, esses toques aí de Mercúrio, de Júpiter, de Marte, vão ser, assim, datas extremamente importantes para mim. Eu tenho meu caderninho, minha agenda, eu vou anotando os trânsitos e eu anoto tudo que acontece para eu entender
os padrões que acontecem, né, dos estímulos, dos trânsitos que acontecem no meu mapa. Porque tem alguns que eles só são ativados quando alguma coisa está ali com mais destaque no meu ciclo, mas tem outros que naturalmente já são muito importantes e quando estimulados eles trazem algum fato, acontecimento, algum desdobramento importante na minha vida. Então, dentro desse processo de eclipses, né, que a gente está repetindo, esses da mesma família, que aconteceu lá em 2008, vamos ter 4 em Aquário e 2 em Leão, porque eles vão mesclando já com eclipses do próximo eixo, tá? Então, no meio do caminho, a gente ainda tem um em Virgem, como eu disse, no início do ano que vem, e depois os de Leão vão se mesclar com os de Câncer e Capricórnio, tá? Então, vocês percebem que o direcionamento maior aqui é para o signo de Aquário, é o que está em mais destaque. Por quê? Porque lá é o nodo norte, né? E o nodo sul está em Leão. Então a gente desprende para chegar lá. Ele dá mais chance aqui para a gente poder desenvolver e chegar naquela direção, naquele ponto focal. Né? E eu acho que é muito da gente entender o que não funciona mais dentro de nós, nas nossas atitudes, na nossa autopercepção, nos nossos movimentos, nos padrões, as coisas que acontecem na nossa vida. Né? Então, eu não tenho autoestima, eu não me valorizo, eu não penso em mim. Então, isso aqui precisa mudar, entende? Esse padrão precisa ser deixado para trás. E é claro que a gente está falando de uma questão mais subjetiva, internalizada, né, emocional, mas existe outras coisas. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um ambiente, uma situação, um trabalho, um negócio, uma casa, não sei, uma amizade, né? Então depende muito aí do mapa de cada um, do contexto também. E eu gosto sempre de destacar aqui nos meus vídeos que a gente vê pessoas também no nosso mapa. Filho, pai, mãe, irmão, tia, tio, sócio, avô, avó, sogra, sogro. A gente consegue derivar as casas, os planetas. E às vezes o movimento de mudança acontece com outra pessoa que é próxima a você e que, claro, de alguma maneira também impacta a sua própria vida. Então é isso, vou dar um exemplo pessoal. Em 2008, eu estava no meu último ano do colégio, pensando no que eu ia fazer. Em 2009, eu me formei, entrei na faculdade, larguei, não quis fazer. Fiquei confusa, peguei minhas coisas, fiz o intercâmbio, fiquei na Alemanha alguns meses, voltei, tentei outra faculdade. Em 2017, eu me formei na terceira faculdade que eu entrei, me encontrei, gostei muito, gastronomia, fui muito bem sucedida nessa área, eu trabalhei em vários restaurantes, empreendi muito também, tive restaurante, e aí eu fui convidada para abrir um restaurante no Chile. Então, peguei minhas coisas, fui para lá, fiquei meses morando no Chile. Então, vocês entendem que o padrão é estudo, viagem, estudo, viagem? Agora, nesse momento, eu estou na minha terceira profissão, né? Já fiz uma outra transição, que é astróloga. Trabalho só com isso hoje em dia, já fiz minha transição total. Estou muito realizada com isso. Também é assunto de casa 9 para mim, né? Porque também coincide com esse retorno de Júpiter, né? E meu Júpiter está em Leão, e ele rege casa 9 e casa 12. Então, essas áreas falam de finalizações de ciclos, de viagens para o exterior, de estudos, faculdade, pós, né, comunicação, publicação, astrologia, entende? Então, dentro de uma área também, a gente tem um espectro bem amplo de assuntos, de coisas que podem se manifestar ali, mas é claro que a gente tem que olhar para a nossa vida, o que é tangível, o que é provável, e aí é a importância do mapa natal, porque ali são as probabilidades do que pode, de fato, se manifestar e acontecer na vida de um indivíduo. Eu tô aqui no sol, tá tão gostoso, mas eu sei que estoura a imagem, não fica tão legal para vocês. Mas vamos lá, tô aqui tentando fugir. Então é isso, pessoal. Faça essa retrospectiva. Caso você esteja num período aí, numa fase de muitas mudanças, eu aconselho fortemente você fazer uma leitura preditiva para você entender o que pode vir a acontecer nos próximos meses aí. Pode ser, se você tiver no meio do caminho, no meio do teu ciclo, pode fazer uma leitura
de previsões para 6 meses, ou então no retorno solar, a gente faz a evolução solar completa, enfim. Eu tenho alguns formatos de atendimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem à vontade para comentar se vocês têm algum ponto importante aí nos signos fixos, como foi esse processo também de eclipses nas áreas de Virgem e Peixes, Saturno em Peixes, enfim, gosto muito de trocar aqui com vocês, tá bom? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, não perca nenhum conteúdo aqui no meu canal, que são só assuntos bem relevantes sobre astrologia, e deixa seu like, deixa seu hype, envia para alguém que gosta desse assunto, me ajuda a crescer o canal e também pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.